Olá amigos, domingo 30 de outubro, estamos na lição 6 do último trimestre do ano, na leitura 397, estudando aí sobre a morte de Jesus nessa semana e o seu significado para a vida eterna, né? O título do trimestre, do último trimestre do ano é Vida, Morte e Eternidade, e o título de hoje, Desde a Fundação do Mundo. Começamos aí com a questão número 1, leituras de Apocalipse capítulo 13, verso 8, Atos capítulo 2, verso 23 e 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e verso 20. Como Cristo poderia ter sido considerado morto desde a fundação do mundo? Bom, eu usei aqui como base Isaías 46, verso 10, porque o plano de Deus é traçado sabendo o fim já antes do começo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, que nós já lemos, né? Nesta passagem, a ideia, crucial é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Obviamente devemos entender isso em um sentido simbólico, O livro de Apocalipse está cheio de símbolos, pois Cristo foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. O que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus na cruz, seria central para ele. Questão 2. Leia Tito, capítulo 1, verso 2. Há quanto tempo o plano da salvação, que estava centralizado na morte de Cristo, tinha sido estabelecido? Aqui eu usei o texto de Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10, que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos por adoção, através de seu Filho amado Jesus Cristo. Então, a pergunta é: há quanto tempo o plano da salvação, que estava centralizado na morte de Cristo, tinha sido estabelecido? Desde antes da fundação do mundo, O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Texto de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 11. Esse plano foi revelado primeiro a Adão e Eva no Jardim do Éden. Leitura de Gênesis, capítulo 3, verso 15 e versos 21. É tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Gênesis capítulo 22, verso 11 ao verso 13. Essa substituição tipificou de forma ainda mais clara a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Assim, a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29, é central para todo o plano de salvação, simbolizada durante os séculos por sacrifício de animais. Questão de rodapé: sacrifícios de animais são cruéis e sangrentos, não é mesmo? No entanto, por que é precisamente essa crueldade que nos ensina sobre a morte de Cristo em nosso lugar e o custo de seu pecado? Bom, eu respondi assim, os sacrifícios de animais tipificavam o sacrifício de um inocente, ou seja, Jesus, o justo, derramando o seu sangue para tornar o injusto justo, levando o nosso pecado sobre ele no madeiro, para nos lavar com seu sangue e nos redimir de todo o pecado e de toda a condenação do pecado. Amém, amados? Vamos orar?
Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse dia em que a nação precisa da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso eu te peço, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. No nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.